Olá, muito boa tarde. Hoje vamos falar um pouquinho de um assunto que sai um tanto das pautas que costumamos comentar aqui no canal, mas que eu achei importante porque de algum modo mexeu comigo, como pode mexer com muitas outras pessoas, e é um fato que realmente toca o coração de muitas pessoas quando um fato parecido acontece na vida da gente. Muitas vezes, em situações limites, levam a gente para caminhos que inicialmente a gente poderia até achar como totalmente descabidos, mas que de repente se tornam como que uma necessidade vital nas nossas vidas. Isso realmente acontece normalmente em situações limites para a grande maioria das pessoas, e podemos citar um acidente, podemos citar uma morte na família, uma mudança para uma outra cidade, enfim, nessas situações que realmente nos forçam a tomar decisões que muitas vezes eram inesperadas e de algum modo as circunstâncias da vida mudam e a gente é forçado a essas situações. Isso se deve à nossa consciência, à nossa tomada de consciência de que realmente nós talvez façamos parte de um todo maior que na realidade, que é a nossa própria realidade, e forçando novas perspectivas, a gente é levado a agir de acordo com essas novas circunstâncias por uma força que nem mesmo a gente pode conhecer. Isso muitas vezes, como eu disse, é provocado por situações limites da vida, mas também pode ocorrer com a simples leitura de um livro ou como a apreciação de uma obra de arte, por exemplo. E o que eu quero me referir hoje é justamente a essa situação em que, na presença de uma obra de arte, a consciência de uma pessoa pode se transformar completamente e levá-la a uma tomada de consciência, a uma outra tomada de consciência, que é como que um chamado para uma mudança de vida. Isso aconteceu exatamente na vida de um grande poeta alemão em que a própria vida pode ser considerada como um verdadeiro poema. Eu estou me referindo a Erich Maria Reich, um poeta alemão que tem na sua própria vida um verdadeiro poema. O próprio nome Maria, que faz parte do seu nome próprio, é decorrente de como que um drama na sua vida. Ele tem esse nome devido a um trauma sofrido por sua mãe com a perda de uma filha, e quando esse filho nasceu, ela simplesmente colocou o nome Maria porque via nele uma personificação feminina daquela filha que havia morrido antes, e inclusive
passou a tratá-lo, a vesti-lo, como se fosse uma verdadeira pessoa do sexo feminino. É lógico que isso aí é um fato que é muito difícil para cada um de nós avaliar o quanto isso influenciou na vida desse poeta, mas com certeza teve uma influência muito grande na sua psique, pois sabemos que pela sua biografia que ele nunca mais, depois de adulto, rompeu com a mãe e de uma forma definitiva. Por outro lado, depois de adulto, ele, que era filho de um pai militar, foi como que convocado por esse pai a se tornar um militar também, quer dizer, uma vida completamente diferente daquela que ele tinha sido educado na sua infância. Ele não aceitou, resolveu tomar outros caminhos na sua vida e graças a Deus virou o grande poeta que se tornou. Ele foi um dos grandes poetas da sua época e tornou-se um grande amigo de grandes personalidades, entre elas o grande escultor Rodin, que se tornou um grande amigo e do qual ele mesmo, o poeta, foi um secretário particular por muitos anos desse grande escultor. Reich, ele, apesar de alemão, ele se radicou na França por um grande tempo e foi lá que se projetou para o mundo. Aliás, como era de tradição de todas as grandes personalidades que tivessem a pretensão de uma proeminência maior a nível internacional, era justamente a França que tinha esse poder de projeção das personalidades a nível internacional. Mas o que eu estou me referindo é justamente num soneto que foi escrito por esse grande poeta alemão do século XX. Ele nasceu em Praga em 4/12 de 1875 e morreu em Montreux, na Suíça, em 29/12 de 1926. No poema que vamos citar em seguida, demonstra como a contemplação da beleza e harmonia perfeitas de uma estátua em mármore, representando Apolo, aquele corpo do deus grego, impõe a esse observador e poeta alemão, de repente, a consciência de que de um dever interno de mudar a sua vida e buscar a perfeição. Eu estou me referindo ao poema O Torso Arcaico de Apolo, que desse grande poeta alemão, como falei, o Rainer Maria Rilke, que na tradução de Manuel Bandeira diz o seguinte: não sabemos como era a cabeça que falta de pupilas amadurecidas, porém o torso arde ainda como um candelabro e tem, só que meio apagada, a luz do olhar que salta e brilha. Se não fosse assim, a curva rara do peito não deslumbraria, nem achar caminho poderia um sorriso e baixar da anca suave ao centro onde o sexo se alteara. Não fosse assim, seria essa estátua uma mera pedra, um desfigurado mármore, e nem já resplandecera mais como pele de fera. Seus limites não transporia desmedida como uma estrela, pois ali
Ponto não há que não te mire. Força é mudares de vida. Vejam que como a beleza de uma simples estátua ali fixa, imóvel, pode mexer com o espírito de uma pessoa a ponto de levá-la a uma exigência de querer e mesmo ter que mudar de vida. Isso se passa, como eu disse, com muita gente no dia a dia, na nossa rotina diária. Vemos muita gente a toda hora influenciados pelos mais diversos assuntos. Pode ser uma obra de arte, pode ser uma leitura, como eu disse, mas que de algum modo como que refletem no interior da pessoa e faz com que essas pessoas se tornem em um novo tipo de ser humano, em uma nova pessoa revivificada e geralmente uma pessoa mais humana. Esse é o poder da arte, esse é o poder da literatura, mas podemos dizer que é o grande poder de todas as artes como um todo. Era isso que eu queria dividir com vocês. Tenham todos uma boa tarde, um grande abraço, até uma próxima, se Deus quiser.